Eu sou a professora Marcela. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco do capítulo 12 e do capítulo 13. Talvez eu faça 2 vídeos, na verdade, né, por causa da extensão, mas vocês vão ver que são capítulos mais rápidos e por isso eu decidi fazer numa tomada só, tá bom? O capítulo 12, ele traz um conteúdo que é bem relevante para nós, que é a definição do que é o texto. Bom, um texto, a gente consegue reconhecê-lo quando vemos, né? Sempre nós já temos uma noção do que é um texto. Mas vocês já pararam para pensar se um texto pode ser uma palavra só? Bom, na verdade, isso vai depender muito do contexto em que essa palavra se encontra. Porque, por exemplo, se eu estou em uma sala de aula e sou a professora e grito silêncio, vocês vão compreender o que eu estou querendo passar, né? A mensagem ela está completa de sentido. Por conta disso, mesmo sendo uma palavra só, eu tenho um texto aí. Silêncio vai ser representado como um texto. Por quê? Porque dentro do contexto é uma palavra que faz um sentido completo. A mensagem é completamente passada para os meus interlocutores. Então, olha aqui esse exemplo. Imagine, por exemplo, que você está lendo um livro e de repente encontra em uma página qualquer um papel com a palavra madeira. Ora, certamente você ficará intrigado ou simplesmente não dará importância a isso. Agora vamos imaginar outra situação. Você está no meio de uma floresta e ouve alguém gritar madeira. Bem, se você pretende preservar sua vida, sua reação imediata é sair correndo. Isso acontece porque a situação em que você se encontra levou-o a interpretar o grito como um sinal de alerta. Ou seja, né, nessa situação em que você encontra uma palavra madeira aleatoriamente escrita em um livro, sem nenhum contexto, aí eu posso considerar madeira como um texto? Não. Nesse caso, não. Porque não é uma palavra que passa um sentido completo para o interlocutor, certo? Agora, se eu estiver numa floresta e ouvir alguém gritando madeira, já tem outro significado, né? Porque aí a gente entende que provavelmente tem um lenhador que cortou uma árvore e essa árvore está caindo. Então, vai depender bastante do contexto, tá? Então, como que a gente pode definir o texto? Primeiro, os textos não são apenas escritos, eles também podem ser orais. Segundo, os textos não são simples amontoados de palavras ou frases, ou seja, eles precisam fazer sentido. Então, um texto ele pode ser um conjunto de frases, um conjunto de palavras, ou uma palavra só, desde que faça sentido dentro de um contexto para o meu interlocutor. Se não fizer sentido, então não é texto, certo? Por exemplo, se eu, ao invés de chegar na sala de aula e gritar arroz, ao invés de gritar silêncio, vai fazer algum sentido para vocês? Não vai fazer sentido nenhum, né? Vocês vão achar que eu fiquei doida. Porque não tem sentido eu chegar na sala de aula e falar arroz para vocês. Mas agora, se eu chegar na sala de aula e falar silêncio, aí já muda completamente. Certo? Então, arroz nunca vai ser um texto nesse contexto, certo? Mas silêncio vai. Bom, então espero que vocês tenham compreendido o que é texto, né? Aí agora a gente vai falar de algumas características do texto, como, por exemplo, a progressão textual. O que é uma progressão textual? A progressão textual é o processo pelo qual o texto se constrói, com a introdução de informação nova ligada à informação que já é do conhecimento do leitor ou que lhe é fornecida no próprio texto. Bom, para a gente ter uma progressão textual no nosso texto, nós precisamos fazer com que essas informações se conectem de alguma forma. Então, eu preciso de elementos que me auxiliem a dar continuidade ao meu texto. Isso que é a progressão textual. Porque um texto não pode ter apenas repetições de ideias. Ele precisa ter uma continuidade. Então, muitas vezes eu vou precisar retomar aquilo que eu já falei para acrescentar alguma coisa nova ou para contradizer, certo? Então, é preciso que apresente novas informações a propósito dos elementos retomados. Então, assim, se eu estou falando
sobre o desmatamento? Eu vou precisar trazer elementos que vão contribuindo com o desenvolvimento da minha ideia. Por exemplo, se eu estiver sendo contra a ideia do desmatamento, eu preciso trazer o tempo inteiro ideias que vão reforçando essa minha opinião. E para isso, eu vou precisar retomar alguns elementos do que eu já falei, eu vou precisar retomar algumas questões já tratadas para sempre ir acrescentando coisas novas e não só retomar apenas por repetição. Eu preciso dar uma continuidade na minha ideia para reforçar os meus argumentos. Então, aqui, ó, quando ele fala que o texto se constrói com uma informação nova, mas que é ligada à informação que já é conhecimento do leitor, eu também tenho que considerar que o meu leitor, que vai entrar em contato com o meu texto, já tem uma bagagem própria, ele já tem conhecimentos prévios, ele já tem noções que é dele. Então, as minhas informações, aquilo que eu estou trazendo no texto, vai ser algo que vai se somar às informações que já são de conhecimento prévio do meu leitor. Então, aqui, ó. Assim, opera-se a progressão textual com a introdução de informação nova que vai estabelecendo relação de sentido com os conhecimentos prévios do leitor e com o segmento do próprio texto que vai fornecendo informação e interligando-a. Então, a minha progressão textual, eu tenho que considerar que, além da minha própria continuidade no texto, além da minha própria, das próprias ideias que eu estou apresentando, eu também tenho que considerar que aquilo que eu estou apresentando provavelmente vai se somar a conhecimentos prévios do leitor que está lendo, porque ele já tem um conhecimento de mundo, ele já vai ter uma bagagem cultural, talvez ele já tenha uma opinião própria, e a minha opinião pode estar somando com a opinião do leitor, fazendo com que ele discorde ou fazendo com que ele concorde ou mude de opinião, ou só acrescente informações novas para ele, certo? E aqui, a fonte da onde eu tirei, né, esses textos foi no Cyberdúvidas de Língua Portuguesa, certo? Deixa eu ver aqui o tempo que nós temos. Bom, eu vou parar então esse vídeo e vou dar continuidade no capítulo 13 no próximo vídeo, tá? Porque senão vai ficar muito grande e não vai dar pra gente explicar tudo. Então, continuem assistindo no próximo vídeo, tá bom?